Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Sofá com Deus. Eu sou o João. Eu sou o Will. Graça e paz, pessoal. Graça e paz para todos. Estamos aqui na parte 2, o nosso episódio que já foi gravado a primeira parte com o pastor Dainer. E seja muito bem-vinda, pastora Ana Lei. Isso, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Para quem não conhece ainda, se você ainda não assistiu a primeira parte desse episódio, assista. O link está aqui também. Mas, se você não sabe o porquê, né, de estarmos aqui reunidos com esse casal, é porque a pastora Ana Lei e o pastor Dainer são recém-chegados, acho que eu ainda posso chamar assim, né? Pode. Aqui no Brasil, e são cubanos, né? E são muito brasileiros já, né? São também bem brasileiros. Se prestar muita atenção, dá para perceber o sotaque da pastora Ana Lei, né? Isso. Pastor Dainer tem mais um pouquinho, mas a senhora já tá bem, afiada no português, graças a Deus, né? Gosto muito do português, né? E é promessa de Deus também, né? Conte já então, já começa. Ai, meu Deus. Bom, o português, vamos começar por aí, né? Na verdade, a nossa língua materna é o espanhol, que é o que a gente fala em Cuba. E quando a gente chegou no Brasil, eu acho que final o mês de abril de 2020. Os últimos dias aí de abril de 2020. E estava acontecendo na nossa casa madre da nossa cobertura lá nos Estados Unidos, em Houston, um evento que acontece todos os anos, né? Que se chama Elevación. E é em espanhol, Elevación, né? E estava lá o profeta Rony Oliveira. Talvez alguns aqui conhecem quem é o profeta Rony Oliveira. E do nada, obviamente, ele fala espanhol, estava lá pregando para um povo que fala espanhol. E do nada ele começa a falar em português, né? Porque ele é brasileiro, ele começa a falar em português. E depois a esposa conta que ela olhou para ele assim, tipo... Cara, você tá doido, você tá aqui, né? Volta a falar em espanhol. E ele olhou para a câmera e ele começou a liberar uma palavra especificamente pra gente. Eu lembro que eu tinha entrado no banheiro e eu saí rápido, falei pro meu esposo, sentei assim no sofá e falei pra ele, Deus vai falar comigo agora. E do nada, o apóstolo Rony Oliveira, ele fala assim, eu libero uma palavra para a Ana, uma pessoa que nunca tinha me visto, nunca me conheceu, nada, não sabia nada de mim, nem nada, absolutamente nada, né? E ele disse várias coisas, começou a liberar, até nas nossas redes sociais tem a palavra que ele liberou para mim, para o meu esposo, para a igreja em geral aqui no Brasil. E uma das coisas que ele falou foi, não tenha temor em falar, né? Eu serei o teu intérprete. E ele fala assim, e falarás português antes do que você pensou. Meu Deus! E o legal disso é que a gente apenas estava, né, aí entendendo, tudo enrolado com o português. Tanto assim que a gente chegou a pensar nos primeiros meses de viver no Brasil em ir embora para algum lugar que falasse espanhol. Porque a gente falava assim, meu esposo e eu conversávamos, né? Até a gente pode conseguir aprender o português para se comunicar, mas para pregar é uma linguagem diferente. Você não usa uma palavra que você usa em uma pregação, não usa no dia a dia. Então, são palavras aí que você tem que adquirir, né? E ele fala isso e a gente, automaticamente, a gente começa a aprender e a gente começa a aprender. E foi muito legal que agora passou-se mais de um ano, quase 2 anos, e no segundo aniversário da nossa igreja ele veio. Ele veio para cá, para Botucatu, ele participou do nosso aniversário e fui eu quem fez a tradução dele. Então, para mim, isso foi muito de Deus, né? Porque uma pessoa que 1 ano atrás, quase 2 anos atrás, tinha me profetizado, você vai falar português, de repente vem para falar em português na sua língua materna e eu sou a sua tradutora, sou a sua intérprete. Então, para mim foi muito, muito legal mesmo, né? Uma história muito bonita mesmo. Muito de Deus, né? Muito Sim, de Deus. Com certeza. Até na parte que conversamos com seu esposo, o pastor Dainer,
a gente vê o quanto a vida de vocês foi e é tão direcionada por Deus assim. Loucura. Nós ouvimos um pouquinho do testemunho dele, né? Sobre a infância, a vida lá em Cuba. E o seu, como foi? Então, ele falava algo que é real. Todos os cubanos temos um ponto aí, eu acho que 60% de uma história em comum, né? Desse fator comum para todas as crianças. E é até um pouco triste, né? Ele comentava algumas coisas com vocês sobre a escassez, sobre necessidades, que a gente sabe que não acontece apenas em Cuba. Como você falava, né? Que no Brasil também tem. Apesar de que isso deixa triste a gente, mas existe aqui e existe em todos os lugares, né? Porém, em Cuba, isso se torna numa porcentagem muito maior, né? Se torna um ambiente ou um panorama, assim, quase que total para todas as crianças. Então, nessa questão de necessidade, de ter que orar por meses para comprar um par de sapato, entendeu? Eu me lembro até de uma ocasião que minha mãe comprou, eu tinha 11 anos de idade, e minha mãe comprou para mim uma plataforma que eu estava querendo, uma plataforma mais já de adolescente, né? E ela ficou juntando dinheiro por vários meses para poder comprar o sapato que eu estava querendo. E me lembro que quando a gente comprou o sapato, chegamos em casa e antes de colocar no pé, ela ungiu. Então, olha até que ponto a gente tem dificuldade, né, para ter algumas coisas. Faz alguns dias, a minha filha tinha uns brinquedos, né? E ela eu tava querendo organizar um pouco os brinquedos dela, dar para outras crianças. E ela, como toda criança apegada, algumas coisas não queria. E eu me lembro que eu comecei a chorar. Nossa, eu comecei a chorar. A gente ia no carro. E eu comecei a chorar. E ela olhou assim, assustada para mim. Mãe, mas por que você tá chorando, né? É uma criança que tá crescendo em outra realidade. E eu contei para ela. Eu falei... Eu orava a Deus por uma boneca. E hoje você tem um monte que você nem olha para ela, mas você também não quer dar. Então, eu tive, né, esse momento com ela, porque é a realidade da criança cubana. Mas foi uma criação aí tranquila, dentro da igreja também. Com meus pais aí também me ensinando o caminho, as coisas do Senhor. E uma criação acelerada também, porque já com 11 anos de idade eu comecei a ministrar, né, no altar, no grupo de louvor. Já desde essa idade eu comecei a ministrar ao Senhor, então foi mais ou menos isso, assim, minha vida. Nada muito além, né, porque não é uma história muito incomum, é mais ou menos uma história comum, sim, mas que Deus aí marcou para minha vida. E quando teve o encontro assim mesmo com Deus, de cair a ficha, eu sou essa pessoa e Deus tem isso para minha vida, então eu aceito isso. Foi com quantos anos? Você nasceu dentro da igreja? Sim, eu nasci na igreja, cresci dentro da igreja, toda a minha vida foi dentro da igreja. Eu nunca, a diferença já do pastor que saiu, se afastou, né? Meus pais eram muito rígidos, eram muito... É assim. E eu me lembro que tive um momento aí com 15 anos que eu falei pra minha mãe, eu não vou mais na igreja. Foi esse momento que eu acho que todo adolescente passa. Eu não vou mais na igreja, eu quero experimentar outras coisas, eu quero fazer outras coisas. As coisas que minhas amigas estão fazendo, né? E minha mãe falou assim pra mim, não, beleza, você não quer ir na igreja? Tá bom, mas vou pegar aí as malas para você fazer ir embora, porque no meu teto, embaixo do meu teto, você vai na igreja. Então, era esse, né, sim, era esse regime, por dizer, de alguma forma, de uma criação bem rigorosa aí com a minha mãe. Mas respondendo a sua pergunta, eu me lembro que eu tinha mais ou menos essa idade, de 16 anos, 17 anos, quando eu novamente... Por ter apenas, durante todos esses anos, eu apenas conhecia o Deus dos meus pais. O Deus dos meus avós, né? Eu sou a 4ª geração de crentes na minha família, então era o Deus até da minha bisavó.
Mas ainda não era o meu Deus. Era um Deus que eu cantava, mas eu não conhecia. Era um Deus que eu pregava até, mas eu não vivia esse relacionamento com Deus. E eu me lembro que eu quis novamente sair da igreja. Sair assim, dizer, não, eu não quero mais. Eu vou viver minha vida. Eu já estudava e trabalhava no momento. Então, deixa eu interromper. Sim. Aqui no Brasil, um jovem, ele olha para o mundo e ele vê muita coisa. Mas para quem está em Cuba, o que é que chamava a atenção de querer sair da igreja? Então, os cubanos somos pessoas que somos obrigados a amadurecer com antecipação. Então, eu vejo, por exemplo, uma criança, um jovem adolescente de 16 anos no Brasil, ainda está jogando, ainda está no telefone, ainda está nessa... Já um jovem cubano de 16 anos não está. Já tem jovens que estão trabalhando, era o meu caso, quando eu fiz 14 anos. Eu comecei a estudar meio período e trabalhar meio período. Então, a própria necessidade, ela te obriga a amadurecer muito mais rápido, entendeu? Porque você tem que crescer. Bora que a família tá precisando da sua ajuda, entendeu? Eu me lembro que eu tinha 8 anos e eu já levava o meu irmão pra creche. Entendeu? Então, uma criança de 8 anos no Brasil ainda senta na cadeirinha do carro do pai ou da mãe. Eu já não. Eu já tinha que chamar a vizinha do meu lado para ela passar assim pela janela do fundo a mamadeira para o meu irmão já quente, para eu trocar a fralda do meu irmão e levar para a creche, né? Então, é uma realidade diferente. E fora te chama a atenção essa liberdade que o adolescente acha que tem longe dos pais, né? De fazer o que eu quero, de ir pra festa, de ir pra balada, de gastar meu dinheiro no que eu quero e não em comida. Porque, por exemplo, um jovem brasileiro que trabalha ou que faz não sei como vocês chamariam aqui no Brasil, seria um part-time, né? Um trabalho aí de meio período. É para ele. Aqui. Isso, um estágio, exatamente. É para ele, talvez para sua faculdade. O cubano não. O cubano se trabalha para comer, a família. Então, eu não podia comprar um sapato diferente, porque o dinheiro tinha que ser usado nas necessidades do meu lar. Então, isso te obriga, assim, a amadurecer muito mais cedo e, de certa forma, coloca uma pressão em você de... Eu não quero isso porque eu não era um adulto, né? É simplesmente um jovem que tem outras necessidades. E essas amizades saindo para a festa, fazendo isso, fazendo aquilo, te chama a atenção, né? Ainda mais quando os pais são assim como rígidos. Os meus eram, né? Eu me lembro que eu nunca fui. Os meus amigos iam para acampamentos da sala. Eu nunca fui. Eu me lembro que eu tinha o sonho de estudar, não sei se vocês chamam beca. Não. Seria, sabe, longe da família. Um lugar onde você já dorme, na própria escola, não sei. Um intercâmbio. Alguma coisa assim. E os meus pais nunca me deixaram, porque eles falaram assim pra mim: as meninas cristãs não fazem isso, não ficam fora de casa, não. Então era um rigor aí que eu queria sair. Era esse, né, o ponto. E nesse ponto, eu me lembro que entrei no meu quarto e fechei a porta e falei pra Deus assim: não quero. Entendeu? Porque eles estão me obrigando. Eu não quero eu não quero cantar na igreja, eu não quero ministrar, eu não quero isso agora na minha vida. E eu me lembro que eu escutei literalmente a voz de Deus dizendo assim: se você vai longe de mim você morre. E foi literalmente a voz de Deus. E a sensação que me deu foi que essa morte não era espiritual. Porque a morte espiritual eu sabia que iria acontecer se eu ia longe de Deus. Mas eu estava disposta a viver ela. Mas nesse momento eu tive a convicção que era uma morte mesmo que eu ia morrer. Fisicamente, eu ia morrer, né? E aí eu comecei a experimentar meu Deus, a viver o meu Deus, a sentir a presença do meu Deus. Deixei de lado o Deus dos meus pais e eu comecei a viver
um relacionamento com meu Deus, mais ou menos nessa idade. Que legal. A história de vocês traz um testemunho muito forte de que Deus não está na religiosidade que estava em torno de vocês o tempo todo. Vocês vêm de experiências muito fortes, principalmente para os dias de hoje, que isso é tão pouco, assim... publicado, que isso é tão pouco espalhado, que é tão pouco comum de acontecer como em gerações passadas, e vocês trazem essa bagagem muito forte de comunhão, de intimidade com Deus, né? Isso é muito legal. Sim, realmente eu falo assim, eu olho para trás e eu falo, nossa, o quanto a gente tem experimentado, vivenciado com a curta idade que a gente tem, né? Porque o pastor, ele não falou, mas eu vou aproveitar, né? Vai entregar ele. Vou entregar ele e aproveitar que ele não vai falar, tá aí quieto, né? Não pode se defender. Não pode. Ele acabou de fazer agora 29 anos, né? O dia 7 de janeiro. E eu vou estar fazendo 26 agora no 16 de fevereiro. Então, quando eu mesma, nem espero as pessoas me falar, mas eu mesma olho para trás e falo, nossa, o quanto a gente já tem passado. E tem sido momentos, desde os muito bons, de muita alegria, de ver Deus cumprindo promessas nas nossas vidas, quanto tempos muito difíceis, de muita solidão, de a gente e Deus, nós e Deus, entendeu? E tudo isso hoje que eu pastoreio, hoje que eu preciso nem ter uma bagagem para poder aconselhar, eu sou muito grata a Deus. E se eu pudesse, assim, escolher uma história, eu escolheria novamente a minha. E do jeito em que Deus foi preparando tudo em cada etapa, em cada momento das nossas vidas. E isso é outra coisa também que vocês têm em comum, né? Eu vejo uma mensagem muito forte em vocês, na vida de vocês, no ministério de vocês, com relação à gratidão. Né? Deus quer que a gente seja grato pelo pouco. Deus quer que a gente seja grato pela água que a gente toma, pelo banho que você toma todo dia. Deus quer que você seja grato pelas coisas ruins que você passou, porque essas coisas vão te fazer uma pessoa melhor. Sim, sim. A gente prega muito sobre isso, né? E até vindo... o pastor contou para vocês e vocês depois falaram aqui que a gente chegou, né, um pouco tarde porque vimos um filho da casa que estava aguardando o ônibus, pegamos e levamos para casa dele. E nesse trajeto a gente estava conversando sobre isso, sobre como a gratidão ela é multiplicadora, né? A gratidão ela tem esse poder de multiplicar o que você já possui. E a gente sempre tem esse conceito nas nossas vidas. E eu acredito que tudo o que a gente passou já, por exemplo, o pastor, com esse tempo em que ele esteve afastado de Deus, que ele falou, não vou contar, porque senão a gente não acaba, né? Mas foi um tempo que forjou um caráter e uma convicção da gente entender que nada é nosso e nada do que a gente hoje tem a gente merecia. Tudo é pela extrema graça do Senhor nas nossas vidas e pela extrema convicção que a gente tem da fé que nós temos nele e de confiar na palavra que ele tem nos entregado. Sem dúvida. Sempre caminhando conforme o direcionamento de Deus, né? Viu? Me fala como que foi que começou, então, a história de amor entre vocês dois. Agora a gente vai ter que amarrar ele na cadeira, né? Agora sim. Ainda bem que vocês não fizeram essa pergunta pra ele, né? Ia errar tudo. A gente tá ligeiro, né? Eu vou ter que voltar pra casa, pra esposa também. A gente sabe que não pode dar esse fora. Então, muito bem. Gente, as nossas famílias já se conheciam, porque a gente nasceu na mesma cidade, só que quando eu tinha 6 anos eu fui morar para a capital do país, né? E as nossas famílias já se conheciam. Quando eu tinha 17 anos e ele tinha 20, a gente coincidiu num evento de louvor que acontece todos os anos lá,
né? Ele foi convidado, o ministério dele já existia, o Ministério Vencedores, do qual ele já falou. O ministério dele já existia, até fazia alguns anos já que existia. E eu louvava na minha igreja e fui convidada também, assim como ele foi com seu ministério. Aí a gente se viu, os meus pais se encontraram, né, com a mãe dele, que era quem estava acompanhando ele no momento. Né, foi assim, a gente não se conhecia porque a gente tinha deixado de se ver desde que éramos crianças, né? E quando a gente se viu, começamos uma amizade. Na verdade, tudo começou por uma amizade, porque ele agora tá bonito assim, porque eu tô do lado dele, mas... Gente, só Ai, ainda bem, né? Deixa ele aí quieto, tá trabalhando, né? Mas... triste muito. Não, ele era triste, mas de chorar, sabe? De, assim... Acabou com o homem. Gente, é muito feio. Nossa, só por Deus, né? Mas era simpático. Então, né? Sim. Era simpático, tá então, bom. Então eu decidi dar a chance de ele se tornar meu amigo, né? Então, aí, quando passou aproximadamente um ano, eu fui visitar a nossa cidade, que eu ia todo ano. E por aqui vai outra história, né? Porque eu ia de férias, sempre passava 2 meses de férias lá na nossa cidade. E nessa ocasião, especialmente, eu ia passar 1 mês. Acabado de pegar a carreira de medicina. Meu sonho era ser médico, né? E eu estudei e me esforcei para isso. E naquela ocasião eu ia por 1 mês apenas. Eu chego lá na nossa cidade, todo mundo começou a me falar dele. E a gente não tinha contato fazia um tempo. Mas minha avó paterna começou a me falar dele. Nossa, eu vi fulano de tal, vi o Dainer, né, em tal lugar, com o ministério dele tocando. Aí ele me falou que te conheceu. Beleza. Aí fui na casa de uma tia. A tia falou assim pra mim... viu, eu fiz um CD, porque ele era produtor musical nesse momento. Depois que Deus restaura o ouvido, né, a audição dele, ele se torna produtor musical e começou a trabalhar com os ministérios aí do país, produzindo as músicas e tudo. E minha tia tinha feito um CD com ele e me mostra. Aí eu pergunto, onde que você fez? Nossa, que legal. Não, eu fiz com o Dainer, você conhece? Conheço. Falei, gente, muita esse nome tá aparecendo demais. Deixa eu ligar pro Dainer. Aí liguei pra ele. Viu, eu tô aqui, como você tá? E ele, bem... vem aqui no estúdio, vamos fazer alguma coisa de música juntos, vamos? E aí começa a história. A gente começou realmente a trabalhar no Ministério de Louvor e fomos aí conversando, né? Depois se conhecendo um pouco mais. Eu falei pra minha mãe, não vou voltar em 1 mês, tá? Eu vou ficar um pouquinho mais. Aí mas ele já tava investindo já. Ele já tava investindo, dando aquela piscadinha. Já, ele já tava aí, já, né? Chocolate. Aqui no Brasil é o bom malandro. Então aí começamos a conversar, a orar. Daí surgiu toda a história que hoje já tem 8 anos, né? Na verdade, de casamento tem 8 anos já. Bacana. Você estava contando um pouco pra gente no off aqui da continuação dessa história, né? Da provisão de Deus na vida de vocês aí após o casamento. Conta um pouquinho pra gente agora no ar aí sobre essa história, foi muito legal. Sim, então, quando a gente começou a namorar, ele, assim, a gente sentou um dia pra conversar, porque eu tinha uma vida na capital e a gente tinha que ver como que nós íamos fazer. Queríamos, né? E sabíamos que Deus estava aí no assunto. E eu sou das que... Não vou falar nem do que eu penso, mas vou continuar no assunto, né? E sentamos para conversar como ia ser a nossa vida. E ele falou assim para mim, olha... Deus me chamou, e aqui tá a palavra, ele me mostrou, Deus me chamou com essa palavra, e durante muitos anos Deus tem falado comigo e sobre ministério, sobre esse louvor, essas coisas. E o que você vai fazer? Eu gostaria que você viesse comigo, porque já você canta, já você traz essa experiência, nessa bagagem de ministrar, e você vai somar muito ao ministério. Só que aí eu tinha que tomar uma decisão, porque ou eu me dedicava ao ministério
ou eu estudava medicina, porque todo mundo sabe que ser médico é uma vida muito sacrificada, né? E aí conversamos, falei, eu vou orar, vamos ver o que a gente vai fazer. Daí eu retornei para a capital e um dia ele teve um sonho, ele me liga e aí Deus dá uma palavra. E eu falei, não, eu vou para o ministério. Eu já venho de uma família de pastores, de cantores dentro da igreja. Já venho de uma família mais virada ao ministério do que a esse lado profissional, sim, no mundo secular, né? Então, eu tive sempre uma tia que ela falava pra mim, você não vai ser doutora, você vai louvar a Deus, né? Sempre ela falava pra mim. E aí eu tomei essa decisão, falei, não vou estudar e medicina, vou focar nas coisas do Senhor. Nossa, isso foi muito chocante, principalmente para minha mãe, porque ela estava pensando, né, já que eu ia estudar, aí ela vê que eu ia decidir pelo ministério e foi difícil, foi um momento difícil, mas foi a escolha que eu fiz. E, novamente, eu falo, né, se voltasse atrás, seria a escolha que eu faria novamente. Não mudaria nada. Daí, a gente vem um pouquinho para entrar aí no que você está falando. Em Cuba, a gente só trabalhava no ministério. A gente viajava. Ele já contou que a gente chegou a dar até 40 shows, assim, de viajar muito. A nossa filha completou 5 meses de nascida na estrada. Nós indo para fazer, né, a obra de Deus aí, para levar essa mensagem através da música, das pregações. E a gente, em Cuba, vivia assim. Quando a gente chegar no Brasil, vem para outra realidade, uma realidade de aluguel, uma realidade de contas, né? Uma realidade de parcelas, de crédito. Então, a gente vê essa necessidade de começarmos a trabalhar. E o pastor começou a trabalhar primeiro que eu, aí nessa parte secular, só que ele ficou doente. Aí eu fui fazer o que eu já tinha aprendido, o meu ofício, que era cabeleireira, né? E fui trabalhar como cabeleireira. Quando passou 6 meses da gente estar aqui em Botucatu, o Senhor dá uma palavra para ele. Era dezembro de 2020. A gente tinha começado a igreja em agosto de 2020 e em dezembro de 2020, ainda na garagem onde a gente dava culto, que foi o primeiro lugar que se abriu pra gente. Deus dá uma palavra de provisão e de sustento pra gente se dedicar totalmente ao ministério. Eu fiz um pouco de resistência de amor, vamos orar, vamos ver. Porque eu já estava falando para vocês que ele é o doido da fé, né? Ele se Deus fala, ele vai. Ele, se Deus fala para ele. E é uma coisa que durante 8 anos eu sempre falo que eu tenho muita segurança quando ele toma uma decisão. Ele realmente é o sacerdote do meu lar. Não apenas na nossa igreja, mas no meu lar. Quando ele fala, Deus está falando que a gente vai fazer isso. Eu já aprendi através dos anos de ver Deus respaldando isso, que Deus realmente fala com ele, que Deus realmente cumpre o que fala, né? E aí a gente saiu, deixamos de trabalhar secularmente e começamos a trabalhar somente na igreja. E foi engraçado porque Deus falou assim para ele, agora vocês vão trabalhar o dobro. E eu falei para dentro de mim, nem falei para ele, falei, o dobro, é só na igreja, né? 4 meses de igreja tinha. 4 meses de igreja tinha. O dobro, gente, não, Deus... Não, Deus, o dobro era muito pouco, né? A gente trabalha hoje dia e noite, 24 horas, 7 dias da semana. Assim, não tem chuva, sol, não tem tormenta, não tem nada. E a gente tá lá, a gente trabalhando, né? Para as coisas do Senhor. Só que, durante 1 ano, a gente não recebeu nada da igreja. Durante 13 meses, na verdade. Então, Deus enviava a provisão assim... da gente ter, e me identifiquei muito com o que você estava aqui falando no off, porque teve não uma nem duas, várias ocasiões que a gente tinha que pagar o aluguel assim, depois de amanhã, e bater a porta, Deus mandou fazer isso. Da gente não ter a última caixinha de leite e Deus enviar
uma inteira, né? Enviar provisão. Deus enviou até os corvos, né? É corvos que vocês falam. Até os corvos que depois tentaram tirar os nossos olhos, mas eles também foram provisão no momento em que Deus os enviou para isso, né? Então, é uma história assim de dependência total de Deus. A gente vive totalmente dependente de Deus. É lindo ver como ele sustenta. Ele é fiel. Sim, não. O melhor negócio, por dizer de alguma forma, que quem está assistindo possa entender, o melhor que você pode fazer na sua vida, investir tanto o seu tempo, sua saúde, suas forças em Deus. Porque é a única pessoa, é a única aliança ou sociedade que nunca vai falir, que nunca você vai perder. Então, quando você entra no reino de Deus, quando você começa a fazer as coisas de Deus, você se torna um sócio de Deus, um aliado de Deus. Esse negócio não vai a pique. Eu estava falando com o pessoal há 2 anos atrás, na mocidade, que eu estava começando a viver esses milagres de Deus, que foi logo quando eu me casei. Só que eu falei para eles que assim, era algo maravilhoso viver os milagres de Deus, a provisão. Mas ao mesmo tempo, para você viver o milagre de Deus, você precisa estar precisando de um milagre. E o você estar precisando de um milagre não é nada bom. Pelo contrário, é muito angustiante, porque o milagre é o que só Deus pode fazer, né? Então você se encontra numa situação assim terrível, desesperadora. Ao mesmo tempo você tem que estar em paz, né? Porque você está em Cristo. Mas assim, a nossa mente humana, ela fica desesperada. E aí Deus chega com a resposta. Então o testemunho é muito bom de ser contado. O milagre depois é muito bom de ser contado. Mas assim, o período em que você precisa do milagre é muito complicado. E quando foi assim que você aprendeu a lidar com isso? Porque eu acredito que você não nasceu lidando bem com isso, a situação. Não. Realmente, a fé, a gente sempre fala, e o pastor sempre fala, sempre prega disso, a gente fala disso em casa, fala disso com todas as pessoas que a gente conhece e aparece esse assunto, né? A fé, ela é como se fosse um músculo, né? Ela precisa de ir na academia para ser fortificada. E como que ela se fortalece? Como se fortalece o músculo? Você vai na academia e de repente o peso que você começa a carregar dói, né? E você fala, nossa, mas isso aqui tá muito pesado. E lá o personal, né, tá dizendo para você, não, mas é esse que você tem que carregar. Porque ele sabe que esse peso vai trazer o resultado que você está esperando, né? Quando a gente foi provado em certas coisas na nossa vida e a gente começou a ver Deus fazer, a gente começou a acreditar ainda mais. Isso é assim, esse é o processo da fé. Seu nível vai aumentando segundo você vai sendo testado, né, por Deus. Por isso, antigamente a gente tinha fé para comer um mês, para se sustentar um mês. Hoje a gente tem fé para comprar um terreno de 20 mil metros, como a gente comprou para a igreja, né? Então, a fé ela vai sendo treinada. Como eu aprendi a lidar com esses processos? Quando eu via Deus fazer, você tem que ser muito tolo para dizer, Deus fez o mês passado comigo, mas esse mês eu não sei. Entendeu? Se Deus já fez, por que você pensa que ele não vai fazer novamente? Você limita a Deus, então, a sua realidade e a sua mentalidade. E isso é algo que tanto o pastor quanto eu e ensinamos também para os filhos da casa. A gente vem quebrando. Deus não entra, não se encaixa nem nos nossos limites e nem na nossa liturgia e nem na nossa forma de agir. E Deus, ele não tem limites. Quem coloca limites para ele é a gente, né? Então, quando você vai passando essas situações, você vai cada dia mais aprendendo. É como um relacionamento, como um casamento. Eu fui aprendendo a confiar no meu esposo enquanto os anos iam se passando. Por exemplo, hoje alguém vem e fala para mim, pastora, o pastor disse tal coisa. Eu falo, não, o pastor não disse isso. Ou pelo menos não dessa forma. Porque eu sei as palavras que o pastor usa, eu sei o tom que ele usa, eu sei o que...
Porque eu convivo com ele já durante 8 anos. Relacionamento. Né? É relacionamento. Então, você não pode dizer, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que essa promessa foi Deus que me deu, porque se você não tem um relacionamento e você não conhece a voz, é dessa forma que Deus fala e é dessa forma que Deus age, né? É muito doido esse negócio de ouvir Deus falar, né? Porque não é assim, existem situações que as pessoas ouvem de auditivo assim mesmo, de forma audível, né? Só que esse ouvir Deus normalmente é na nossa alma, né? No coração. E isso daí também é como a fé, ele começa devagarzinho, né? Dizendo coisas mais simples, ao ponto da gente viver como o pastor vive, fazendo, não vou falar loucura, né? Loucura pra gente Sim. que é humano. Você acabou de falar sobre a compra do terreno, foi comprado então o terreno para a igreja? Sim, compramos faz novembro. Entramos já nesse projeto de fé, né, dos 20 mil metros. E a gente está vivendo hoje com esse terreno o mesmo que a gente já vem vivenciando, né? Do milagre de Deus, da provisão de Deus para a compra do terreno. Já assinamos os documentos, o terreno é nosso, né? De graça e poder já. E a gente agora está acreditando pelo templo que vai ser construído nesse terreno, que não vai ser apenas uma igreja, mas vai ser um templo sede aqui, né? E é engraçado que Deus escolheu Botucatu, uma cidade pequena, uma cidade desconhecida, pelo menos toda vez que eu vou em algum lugar, de férias, em algum lugar, vieram de longe, de Botucatu. É aqui mesmo em São Paulo? É em São Paulo, é aqui. Então, sim, acontece, né? E pelo menos para nós e para o nosso ministério, Deus escolheu este lugar e Deus plantou a gente. Junto com a palavra do profeta Rony Oliveira sobre o idioma, Deus falou sobre isso. Eu plantei vocês a essa terra. E essa é a sensação que a gente tem. A gente sabe que aqui em Botucatu, Deus vai cumprir todas e cada uma das promessas que Ele tem feito, tanto para nós como família, quanto para a graça e poder como família também. Na conversa que eu tive com seu esposo, eu falei para ele sobre algumas coisas que eu vi na sua igreja e vi no ministério onde eu congrego também, que eu falei que bate muito, que a gente vê que é o reino mesmo, crescendo numa direção. E eu tava numa conversa com ele, na verdade o pessoal da mídia, há 3 semanas atrás, e ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou de um templo, a gente tá falando da nossa igreja naquela época, né? Que nasce numa cidade onde para muitos não é uma cidade para nascer uma sede. Qual que seria a sede na teoria? Um São Paulo da vida, uma cidade grande, muitas pessoas e tal. Mas que o mundo, o país, o estado começaria a olhar para essa cidade para ver o que Deus está fazendo no meio daquele povo. E ele até citou o testemunho do Abe Uber. Não sei se você conhece. Conhece, pastor? Abe Uber. Ele é o pastor da Paz Church de São Paulo. E ele tem uma igreja numa cidade pequena, assim. É do tamanho de Botucatu, basicamente. Mas tem 150 mil habitantes. Sabe quantas pessoas são membros da igreja dele? 50 mil pessoas. Então, assim, praticamente a cidade é daquela igreja, entende? E é uma cidade que muitos não conheciam. É uma cidade pequena no estado lá. Assinatura de Deus, né? O improvável. O improvável. Só que daí Deus vai e carimba o documento e fala, ó, aqui, vai ser aqui. Realmente, isso é algo que também a gente carrega para nós e para o nosso ministério, né? E o pastor, ele esqueceu, quando você tocou nesse assunto da igreja que estava falando e pregando mesmo, e ele esqueceu de algo que ele estava falando, conversando comigo outro dia, ele falava assim, às vezes eu falo algo, eu prego algo, e eu escuto alguém falando a mesma coisa, ou pregando sobre o mesmo assunto, talvez de uma forma diferente, mas ser focado no mesmo, e eu entendo como o reino é um só, e como os que estão conectados ao reino têm a mesma linguagem, né? Tem a mesma forma de falar. E é isso. É um eco. Botucatu
para muitos é um improvável. Para nós, Botucatu é o lugar da promessa. É o lugar onde a gente disse, lá eu vou fazer e lá eu vou levantar o ministério. E agora estou falando de graça e poder, porque eu sou a pastora de graça e poder. Imagino que cada ministério, cada igreja carrega suas promessas, carrega também seu modelo, né? Mas Deus falou pra gente que aqui ele ia levantar o que nem a gente tem a capacidade de pensar, de sonhar. No nosso aniversário número 2, veio meu pai espiritual, o pai espiritual do pastor também, e ele declarou uma palavra. Ele falou assim, Botucatu vai ser igual a Almolonga. Almolonga é uma cidade muito pequena. Em qual país? Em Guatemala. Que ninguém apostava nada por ele, ninguém dava nada por Almolonga. As pessoas iam embora, fugiam para cidades maiores em busca de uma melhor vida. Só que Almolonga foi abençoada por Deus. Deus escolheu um homem lá que era um bêbado, um homem sem futuro da cidade. E Deus escolheu aquele homem começou a pregar e Almolonga começou a viver um avivamento muito incrível. E a terra de Almolonga, ela começou a ser abençoada de tal forma que lá crescem uns dos maiores frutos do mundo. Tipo assim, como que chama? Hortaliças? Vocês chamam de hortaliças. Lá são gigantescas. Os vegetais são muito grandes. Então, é uma cidade pequena que exporta. É uma cidade pequena que é conhecida agora no mundo como uma cidade abençoada, como uma terra que produz o que uma cidade grande não produz. E Botucatu exportará pregadores. Sim, com certeza. Eu ouvi naquele domingo o senhor falando sobre isso. Tanto assim que ele pregou, não me lembro se foi no domingo que você foi, agora não foi, ou no anterior. Ele fala, foi esse domingo, sim. Ele pregou assim, ele entrou a orar e Deus deu uma palavra para ele. Quando o profeta Ezequiel encontra-se com o anjo, e o anjo, ele vê que tem uma fita para medir, né? E ele fala, para onde você vai? Não, eu vou medir Jerusalém. E quando o anjo vai, aparece um outro anjo ao encontro e fala, Jerusalém será conhecida como uma cidade sem muros pela quantidade dos seus habitantes. E essa é uma palavra sobre Botucatu. Botucatu será conhecida como uma cidade sem muros. E o que é sem muro? Sem limites. Onde o que ninguém esperava aconteceu. Porque esse é o nosso Deus. É o Deus que a gente está acreditando. Que é o Deus que do nada não tinha nada. Ele fez tudo. Ele criou céus, terra. Então, é por isso que a gente sabe que com a gente, Deus vai fazer suas promessas se cumprir nessa cidade. Porque a gente não é nada. Não éramos e até hoje não somos nada. Eu sempre falo para as pessoas, e gosto muito de deixar isso em claro, que a gente é o que vocês veem. A gente não é nada mais, a gente não é nada menos. Eu sou a mesma Ana que está aqui conversando com vocês, a mesma que sobe no altar para pregar, a mesma que está dentro de casa. E às vezes essas pessoas não dão essa chance, né, para a gente de conhecer a gente, só porque a gente é estrangeiro, só porque a gente é de um outro lugar, né? Mas precisamente porque a gente até hoje não é nada, tudo que a gente tem é dele, é por ele, é para ele, é que a gente tem a certeza que Deus vai fazer grandes coisas em graça e poder, em Botucatu, no Brasil, e do Brasil para o mundo. E é uma promessa de Deus, né? Amém. E que seja cumprida rápido, como Sim. tudo está sendo bem rápido na vida de vocês, né? Sem dúvida alguma. Você comentou sobre isso, deixa eu até te perguntar, vocês chegaram a sofrer muito com isso? Com esse preconceito por serem estrangeiros? Pode falar. Dá até risada, né? Não perguntar pro pastor, hein? Vem perguntar. Gente, eu amo os brasileiros. Eu amo o povo brasileiro. Eu amo o Brasil. A gente ama a bandeira verde e amarela. Mas a gente sofremos. Até hoje, a gente sofre. Até hoje, eu tenho pessoas que sentam na minha igreja, que olham pra gente. Por exemplo, eu tenho alguns minutos aqui conversando com vocês. Eu já falei um monte de palavra errada, porque eu não sou brasileira. A minha língua não é o português, apesar de que eu possa falar ela, talvez... Bem. Bem. Bem,
Mas eu já falei aqui um monte de palavra errada. Eu também. Não, eu sei muito bem disso, os brasileiros, né, gente? Eu me lembro um dia que, só fugindo um pouquinho, o pastor falou sobre insuspeitável na igreja. Deus vai fazer o insuspeitável com você e todo mundo. Pastor, perdido. E eu olhando pra eles. Existe, gente, existe. Eu na tradução, só que não podia, né? E todo mundo... Não foi que foram buscar lá pra ver se insuspeitável existia no português. E o duro é que existia. E eles mesmos, que são brasileiros, não sabiam, né? Quando o culto acabou, eu fui perto de alguns, né? Falei, existe aí, existe. Pastor, existe. É legal, às vezes, que isso aconteça, né? Mas o brasileiro é uma pessoa regionalista, né? É uma pessoa de... Isso aqui é meu. Isso é meu. Então, quando escutam você falando a língua um pouco aí, o português um pouco enrolado, ou às vezes a gente não sofreu preconceito apenas pela língua, apenas por falarmos meio enrolado português, mas a gente sofreu, até hoje sofre preconceito, ou talvez esse olhar de dúvida até pela nossa idade. Até, né, porque somos jovens, porque... Parece que no Brasil, para ser pastor, tem que ser velho. Tem que ser velho, né? Chato. Isso. Bom, não colei os pastores. Não, é assim. Eu posso falar. Tá bom, então. Então, sim, foi difícil. Sim, foi. Hoje, a gente tem muita gente que ama a gente. Muita gente que estão ali nos piores, nos melhores momentos. Mas a gente teve uma temporada de muita... solidão, como eu já falei, de muito a gente e Deus, porque a gente está longe da nossa terra, longe da nossa família, longe da nossa língua, dos nossos costumes, que são outros. Eu vivi um momento muito difícil, que foi a perca da minha mãe, que faleceu em 2021, e a gente sofreu esse momento, a gente. Tinha alguns cubanos aqui, graças a Deus, que tiveram, né, mais esse contato mais... É difícil você estar muito longe só porque Deus quer que você esteja lá. Não é apenas porque, não, eu quero ir para o Brasil. O Brasil não é um país que as pessoas falam, eu quero ir para o Brasil, né? Não, eu vou morar no Brasil. Se eu fosse falar isso, não, eu vou morar nos Estados Unidos, né? Mas não, a gente está aqui porque Deus quer a gente aqui. E a gente é obediente, a gente é falho, somos, né, jovens, lógico que a gente já errou muito, já tem muito para errar ainda, né, mas se uma coisa a gente tem que reconhecer é que a gente somos obedientes. Se Deus fala, aqui a gente fica, não tem problema, pode todo mundo ir embora, a gente vai ficar. Então, sofremos um pouco, sim, com isso, né? Foi um momento complicado, essa mudança de Cuba, de vivermos uma vida muito boa, de vivermos uma vida de muita abundância e chegar no Brasil e começar do zero. Começar a entender, né, o sistema do Brasil, entender o brasileiro, até em coisas simples. Para vocês, esquisito é algo ruim, né? Estranho, pra gente é ótimo, algo muito bom. Então, é um detalhe apenas para você entender até onde você sofre essa mudança, né? Choque cultural, né? Sim, muito, muito. Eu não entendi mesmo. o esquisito. Eu não entendi. O esquisito para vocês é algo, né? Estranho. Algo, nossa, tá esquisita essa comida, né? Pra gente é muito bom. Esquisito é uma coisa muito boa. Em espanhol é algo ótimo. Por exemplo, você é esquisito no trabalho que você faz. É uma pessoa que procura fazer com excelência. Ah, tá. Você tá falando assim, o significado da palavra. Isso. Entendi. Então, até isso que... E eu coloquei esquisito por colocar apenas um detalhe, né? Sim. Mas até isso é diferente. A gente tem, sim, muitas mudanças e sim esse afastamento. Muitas vezes os brasileiros estão dizendo não são brasileiros. E o culto? O culto é parecido? É bem diferente? É bem muito diferente. É diferente. Como que é assim a liturgia de uma igreja onde você congregava lá, por exemplo? Sim. O problema é que a gente, nós os cubanos,
somos um povo muito animado, né? Entendi. A gente é do pular, do suor, aí Bater no meio palma. do louvor, de bater palma, de glória, de Senhor meu, eu recebo essa palavra, né? E, por exemplo, um culto normal começa aí com a oração, e já vem o louvor, já vem. Os nossos cultos, na nossa cultura, é muito cheio de louvor, muito cheio de adoração. Então, além da adoração e do louvor ser aí uma parte muito fundamental, a outra prioridade é da palavra, entendeu? Por exemplo, a gente não tem isso de uma oportunidade para o irmão cantar. Isso não existe na nossa cultura. E você que já foi, por exemplo, na nossa igreja, vê que na nossa igreja também não existe, né? Até porque a gente já assistiu momentos e respeitamos a liturgia de cada igreja, mas é o nosso modelo, né? A gente já assistiu o momento da pessoa, vem fulano ler uma palavra, e a pessoa, mas qual palavra? Eu não sei. E a pessoa torna lá tremendo. Então, a gente não vai muito por esse caminho, né? Não gosta de fazer os outros passar vergonha? Não, claro que não, gente. Pelo amor de Deus. Tá né? errado, então. Tem algum negócio errado, né? E a gente sente até hoje falta. Hoje, Graça e Poder é uma igreja que tá ainda aí aprendendo, mas já é totalmente diferente do que a gente começou lá, né? A gente até na igreja canta músicas assim, às vezes cubanas, e o povo até aprendeu já em espanhol. A gente canta, daqui a pouco estamos cantando em espanhol, daqui a pouco estamos cantando em português, daqui a pouco estamos cantando em inglês, entendeu? Porque somos uma igreja internacional. Deus é poliglota, né? Sim, Ainda bem. então, isso. Então, é diferente, o culto é diferente, até por essa questão das pessoas serem muito dependentes de Deus, né? Pela necessidade, porque chega um momento, pelo menos em Cuba, é assim, onde é Deus ou Deus, entendeu? Você tem que se afirmar em Deus, porque é a única esperança. E é o que daqui a pouco estará acontecendo no Brasil. Deixa eu te perguntar sobre uma outra diferença. Talvez seja até eu esteja entrando em um assunto um pouco delicado. Mas em Cuba é normal o ministério pastoral feminino? É mais comum do que aqui no Brasil? Sim, é mais comum. É mais comum o ministério pastoral feminino. Eu ainda estranho quando alguém é chamado, uma esposa do pastor, uma pastora, é chamada pelo nome. Nas igrejas aqui eu já fui. Irmã fulana, eu fico... Entendeu? Para nós... Parece falta de respeito, né? Sim, parece... Até hoje, na minha igreja, ninguém me chama pelo meu nome, entendeu? Eu sou a pastora Ana ou a pastora, mas eu não sou chamada pelo meu nome. Até porque a primeira que não ia permitir sou eu. Por quê? Nossa, pastora, mas você gosta de nome? Não. É pelo seu próprio bem. Porque se quando eu for pregar no altar, você enxerga a Ana ou a irmã Ana, você vai receber da Ana ou da irmã Ana. Entendeu? Só que se você enxergar pastora, se você enxergar que eu sou a mulher que Deus ungiu e que Deus colocou lá também como uma direção, como alguém que pode também, né, ministrar e trazer algo sobre a sua vida, é isso que você vai receber, entendeu? Então, até por cuidar o próprio povo de receber o que eu carrego de Deus, eu nunca tive a necessidade de falar, não me chama de Ana. Nunca. Nem o pastor também não me chama de Ana. Nunca. Realmente, sempre as pessoas que chegam em casa, até os que chegam novos já escutam os filhos mais velhos, né, de mais tempo, e já começam, né, a viver esse mesmo ambiente. Mas se acontecesse, eu ia chamar a atenção. Sim, sem dúvida. Como eu sou incapaz de chegar numa igreja e chamar a pastora pelo nome. Sim. Eu sempre tomo esse cuidado, gente. O pastor é o pastor, a pastora é a pastora, entendeu? E em Cuba é assim. Em Cuba a mulher é ungida. Porque assim, se você me pergunta hoje, eu sacrifico tanto quanto o pastor. Entendeu? Ou Sim. mais às vezes, porque a Sim. gente é mãe, a gente tem que limpar a casa, a gente tem que lavar a roupa. Então a gente tem todos esses outros afazeres, né? Que já são fora da igreja. Então a gente tem essa visão e esse reconhecimento sim para a mulher.
Hoje mesmo eu estava conversando com um colega de trabalho justamente a respeito disso, tocando nesse assunto, que aqui no Brasil a gente tem um pouco a cultura de chamar a esposa do pastor de missionária, por exemplo, quando ela não é alguém que faz missão. Uhum. Parece que as pessoas estão mais atentadas a essa necessidade de colocar um título nela para ela não se sentir inferiorizada, do que justamente igual essa situação que você colocou. Você exerce também o pastorado e isso é muito legal. Eu acho que é meio que o natural das coisas. Se a esposa do pastor não for pastora com ele também não vai ser pastor direito. Sim, exatamente. Exatamente. E natural que isso seja assim. E como é para você lidar com isso aqui no Brasil? Porque aqui é bem difícil, né? É muito difícil você chegar num lugar que tenha essa costura de olhar para a mulher do pastor ou para a pastora como pastor. A gente tem muito poucas igrejas que são pastoreadas por uma pastora aqui no Brasil. Viu? Desde Cuba, não apenas no Brasil, desde Cuba, a gente criou... por conta de termos um ministério de louvor e viajar muito, a gente sempre teve esse conceito de respeitar o lugar onde a gente chegava. Por exemplo, eu sou de calça. Eu gosto de usar calça. Eu me sinto mais confortável, eu me sinto muito mais... eu sinto que eu me vejo melhor de calça, tá? Só que assim, teve ocasiões que a gente chegou, e tô falando de Cuba ainda, né? Em lugares onde os pastores falavam, viu, aqui a gente prefere um vestido, uma saia. Viu, eu uso o vestido, eu uso a saia. Porque eu vou lá com a intenção de que você receba o que Deus quer te entregar. Se para você vai ser um tropeço, vai ser uma dificuldade de receber, porque eu estou de calça, eu coloco um vestido. Porque a minha missão é que você receba. Entendeu? Se eu tenho que tirar o brinco, eu vou tirar o brinco. Eu vou respeitar isso. E aqui no Brasil, a gente já foi em várias igrejas para pregar. Eu sempre tento faço a força até o último que der, de manter minha identidade. Não, eu uso brinco, eu uso maquiagem, eu uso joias, eu uso calça, eu uso salto. Se eu posso ir lá e você vai receber, eu vou ir desse jeito. Agora... se a minha identidade ou se o que eu assumo como identidade vai ser uma dificuldade, vai impedir de você... Eu mudo, não tem problema. Porque eu entendi que eu sou uma mensageira de Deus, entendeu? Às vezes, quantas vezes na própria Bíblia, os anjos não apareceram em forma de homens. Porque talvez se aparecessem em forma de anjos, eles não teriam, os homens não teriam recebido a mensagem da mesma forma. E eu sou assim. O pastor também. A gente tenta cuidar, né, manter esse... Não, mas se vai impedir, eu vou de outra forma, entendeu? Isso, é entregar a mensagem. A gente foi há pouco tempo numa igreja em São Paulo, do Ministério de Belém, né, amor? Belém ou Madureira? Madureira. E nem sempre tem esse cuidado mais com a mulher, da saia, Então, o que eu fiz? A pessoa que estava me convidando, tem problema de eu ir de calça? Não tem problema, aqui é super tranquilo. Beleza, eu fui de calça, aí coloquei uma blusa bem compridona. Não tem problema, a pessoa recebeu, foi uma bênção estar lá. E eu tento lidar dessa forma, até com o meu próprio... Se eu vou num lugar onde as pessoas não me reconhecem como pastora, não tem problema. Volto no assunto, quem não vai receber da pastora é você, entendeu? Você vai perder de receber, porque a unção que você honra é a unção que você recebe. Entendeu? Então, se você honra em mim que eu sou uma cantora, você vai receber uma cantora. Se você honra a unção que eu carrego como pastora, você vai receber essa unção. Então, eu lido dessa forma, entendeu? Eu precisei ser muito madura nesse aspecto, porque em Cuba a gente viajou muito mesmo, em Batista, fomos em Assembleias de Deus de vários lugares, fomos em um monte de igrejas de denominações que cuidam de diferentes aspectos aí, tem diferentes liturgias. A gente chegou numa igreja batista uma ocasião,
E o pastor falou assim, viu, eu sei que as músicas de vocês são muito animadas, que o povo fica empolgado, mas aqui não pode aplaudir. Olha, o pastor. E a gente, não, beleza, não pode aplaudir, não tem problema. Aí o pastor pergunta pra ele, mas por que não pode aplaudir? É bíblico, você tirou de algum estudo, de alguma... Não, é porque eu não gosto. Tá bom. Tá bom, então tá bom. Se você não gosta... E você é o dono, né? Tá bom, então não tem problema. Gente, o primeiro aplaudindo lá, aquele dia era o pastor. Entendeu? Então a gente não chamou a igreja para aplaudir, ele mesmo quebrou o protocolo dele, entendeu? E por conta disso, muitas portas se abriram pra gente em Cuba, porque isso é prudência, e a prudência abre porta, Amém. Entendeu? Isso é indiscutível. Falando em salto, você comentou que você não abre mão, que você gosta. Eu fui no sábado, né, na sua igreja, e cheguei em casa e falei, ô mãe, eu fui na igreja assim, assim, assim. Nossa, mas eu fiquei com uma dó da moça, que ela subiu no púlpito, bem no começo do culto, com um salto assim grande, bem fininho. Falei pra ela. Foi assim, ela ficou mais de 2 horas de pé, porque ela ministrou o louvor, ela cantou. Aí o pregador subiu no púlpito, ela ficou com o pregador, ela pregou junto com o Sim. Eu falei, mãe, eu fiquei com muita dó dela. Aí ela pegou e falou assim, bom, amanhã a gente vai lá. Se ela tiver de salto, porque ela já estava preparada, ela tá acostumada. Se não, ela se lascou. Porque... Nem pra botar um chinelinho na bolsa pra emprestar pra ela. Aí eu falei, mãe, a gente vai ver. Primeira coisa que ela chegou, falou assim, quem quer... Já não que foi na amor? igreja. Ela Quem foi que lá amor? ver se a Só pra pastora ver. tava de salto. Ela não foi pro culto, ela só foi ver se tava de salto. E eu tava de salto. Tava de salto. Gente, sim, eu já acostumei com isso. E o pastor, ele é muito enérgico na sua pregação, né? Sim. Então ele sobe, ele desce, ele sobe, ele Eu vi. desce. Aí, às vezes, eu já tô cansada, porque... Né? É o que eu falo pra ele. Eu subo no altar quando o culto começa e eu só desço quando o culto acabou. Não desço mais, né? E aí, às vezes eu falo, agora ele desceu, eu vou ficar aqui um pouquinho. Ele olha pra mim, tipo, vai descer Não vai não? Vai descer não? Então ele gosta que eu acompanhe ele, Sim. junto com ele, na mesma empolgação dele, né? E já acostumei. Agora, esse domingo, que passou agora, eu não tava, né, afim do salto. Eu já fui de tênis. Então, vai ter a ocasião que você vai ver de salto. Não tem que sofrer por mim, que eu já tô acostumada. Menos mal. Só fala isso pra sua mãe, né? Vou avisar. Essa compaixão, né? Que o dia que eu não tô afim, eu vou de tênis, eu vou de uma sandália, de alguma Danada. coisa. Tá no time das mulheres. É. Inclusive, falando sobre esse time, né? Qual é uma dica que você daria para uma mulher que tem esse desejo de exercer um ministério, que vai encarar esse tipo de problema que você encarou, está encarando e vai continuar encarando, porque a gente vive no mundo real, infelizmente. Quer dizer, ou felizmente. Mas a gente vive no mundo real, né? Não é no mundo ideal. E a gente sabe, tem muitas mulheres que têm o desejo, têm a chama ardendo no coração, tem um chamado acima de tudo, e ela vai enfrentar esse tipo de dificuldade. O que você deixa de dica para essas mulheres? O primeiro que eu falaria é: acredite primeiro você no seu chamado. Porque desde o momento que a gente acredita no nosso chamado, não tem ninguém que possa parar a gente. Não tem crise, situação, não tem nada que possa parar a gente. Eu acredito muito no meu chamado. E às vezes eu falo isso, e se a pessoa está com um olhar esquisito, né? Ela vai entender de uma forma que não é a forma que eu estou querendo passar. Eu não estou querendo dizer, eu sou a super pastora, eu sou a super cantora, a super ministro de louvor. Não. Mas se eu não acredito no meu chamado, se eu não acredito no que Deus disse que iria fazer comigo, quem vai acreditar? Quem? Se não eu primeiramente, né? O apóstolo Paulo disse que ninguém deveria ter maior conceito de si daquele que deve ter. Então eu falo, não é maior, mas um conceito você deve ter. Sim. Então tenha seu conceito muito bem estruturado. E esse é um conselho que aplica para tudo.
tanto quando você quer assumir o ministério de dizer, realmente Deus me chamou. Obviamente você tem que ter a certeza que esse é o chamado, né? Porque eu já vi pessoas, não, meu chamado é louvar, e pelo amor de Deus, né? Louve em intimidade. Adore ali no seu quarto com porta fechada. Mas diante da gente, não, pelo amor de Deus. É no chuveiro. Pelo amor de Deus, né? Mas se você sabe, como a gente gosta de falar, que Deus te chamou, se arde no teu coração, acredita nisso. Lute por isso. Corre atrás disso. Ore por isso. E vá, que Deus vai estar junto. Viu, existe algo em Cuba, assim, falando no sentido musical, porque os cubanos que eu conheci, todos são músicos. Ou estão atuando como músico, ou atuavam, mas assim, são músicos, canta ou toca algum instrumento. Assim, lá no país de vocês têm isso daí, ou é eu que dei muita sorte? Não, realmente, às vezes a gente, por estar em Cuba, a gente não consegue enxergar isso, né? Mas chegando no Brasil, já encontrei muitos brasileiros falando isso. Nossa, até na própria igreja tem pessoas que depois vão assistir aqui, vão saber que são elas, né? Que falam, eu devia ter nascido em Cuba. Realmente, o cubano é muito musical, muito. Quem não canta, toca, e quem não toca, pelo menos dança, né? Entendi. Mas é muito musical, sim. E Cuba tem sido uma sementeira para muitos músicos de porte mundial, bons e muito reconhecidos. Sim. Força, né? Uma coisa naturalmente se tornar um ponto de alguma coisa assim é muito... Sim. Tem que ter uma força, uma qualidade, acima de tudo, muito boa. É bem legal conhecer esses aspectos culturais aí. É muito legal. É o que você está falando, a gente só percebe esse tipo de coisa quando a gente muda um pouco de ambiente, né? Futebol volta pro Brasil, né? A gente vê os gringos falando do Brasil, a primeira coisa que eles falam é do futebol. Sim. E eu conheço alguns gringos que vieram pra cá e falam assim, qualquer peladinha em qualquer quadra, você fala, tem muito nego bom de bola aqui. E é o que já nasce. Sim. E realmente é um conceito que em Cuba também se tem sobre os brasileiros, né? Tá vendo? E é uma realidade que a gente confirmou quando a gente chegou aqui. Em Cuba, o Brasil, ele vem surgindo... o futebol, né? Ele vem surgindo agora, né? Crescendo um pouco agora, porque o nosso esporte nacional é o beisebol, né? Verdade. E assim, de sempre a gente soube, não, os brasileiros são craque no futebol, né? E também no futebol e nas novelas. Verdade. Sim, é incrível. Mas assim, vocês, por exemplo, eu cheguei no Brasil, em Cuba, tem 5 ou 6 canais de TV, Certo. né? Só é do governo e só fala praticamente de política. Então, você não tem muito a fazer aí na sua TV, não tem uma Netflix que você possa assistir, porque a internet não é como é aqui. Você não tem o Wi-Fi na sua casa. Você tem apenas dados celulares no telefone e você liga, olha as mensagens que tem e desliga, porque é muito caro. Deve ser rápido a internet, hein? É nada? É nada, né? Imaginei. É muito devagar, é muito ruim. Então, se você quer assistir um vídeo, você tem que ir até uma praça, até um parque que tem um Wi-Fi, pagar por isso, né? Oxi. Para poder assistir. Então, até isso, olha, já tô aqui falando até para vocês valorizarem, né? Até isso aqui. A gente tem essa dificuldade em Cuba. Por isso, por exemplo, em Cuba, você faz um podcast igual a esse. Atualmente sim, isso? Atualmente, sim. Existe até hoje, né? Você faz um podcast aqui, se ele tem 100 visualizações em Cuba, você tá famoso. Entendeu? Você tá famoso. Meu Deus. Porque que acontece? Ninguém pega seu dinheiro, é muito caro
para assistir um podcast que dura quanto? 1h30, 2 horas? Não pode. Você vai pagar 3 ou 4 salários mínimos. Sim, entendeu? Então, em Cuba, todos, eu acho que é segunda, quarta e sexta, dias assim, né, alternos, passa a novela brasileira. Durante muitos anos passaram muitas novelas brasileiras. Você lembra de alguma? Lembro, nossa, de muitas. Mas deixa eu explicar, antes de o povo Te jogar chamar a de pedra, noveleira. isso, a pedra em mim, não joga a pedra ainda. Peraí, eu vou explicar o que acontece. Como não tem mais nada para você assistir, 8h30 da noite, depois do noticiário, que passa todo dia, todas as famílias cubanas sentam na sala de casa para assistir a novela. É o único que você tem para, né, assistir. Não tem um filme, não. É muito difícil, né, de você poder assistir alguma coisa assim na TV cubana. E passa a novela. Então, para nós cubanos, a novela não é pecado, tá? Então, não é assim, não. Sim, ó, o irmão tá assistindo culturalmente. novela. Pra vocês já é. que, A na gente verdade, já aprendeu. É uma único- reunião de família. É uma Isso. reunião, exatamente. É o momento da gente curtir. É como se você falasse pra família: hoje vamos assistir um filme na Netflix, vamos fazer pipoca, que lá também não tem, né? Pra fazer assim. Mas é esse momento, essa sensação que a gente tem, né? Sim. Isso aí é hipocrisia também. O povo fala de quem assiste novela, principalmente homem. Homem fala muito isso. Fulano é noveleira, não sei o quê. Pergunta pra ele se ele não maratona a série na Netflix. Então. Não é a mesma coisa que O assistir a Brasileirão. novela. Exatamente. Ele pega o Brasileirão do começo do ano ao final. Então, agora eu vou falar dos nomes da novela, tá? Fala. Então, pra gente, assim, nossa, o brasileiro é muito bom atuando. É muito bom. Você assiste, assim, por exemplo, segunda, quarta e sexta passa a novela brasileira, terça, quinta e sábado passa a novela cubana. Ou vice-versa, não me lembro muito bem agora como que é. Viu? Você não quer assistir a novela cubana. Eu mesma era cubana, não assisto. Não quero. Só brasileira, entendeu? Porque é também uma questão aí que a gente admira demais do Brasil. Então, você tá querendo dizer que o brasileiro é bom pra mentir? Não. Eu quero bom causar no ofício. uma polêmica, um corte. É bom. Não, até que eu já conheci alguns, né? Que a Globo tá perdendo a gente. Sempre tem. Não, mas é realmente algo pra admirar, assim, né? A gente assistiu lá Moisés e os 10 Mandamentos, Jesus, Mas Apocalipse. recentemente. Sim, porque saiu antes da gente vir, né? Nossa, Então, mas já tava passava lá. Passava lá. O que acontece? Não vou falar do que acontece, porque iríamos entrar em política, tá? Mas Certo. rapidinho, faz alguns anos, quando o Lula já presidiu aqui o Brasil, ele tinha esse relacionamento bilateral, né, com Cuba, tanto assim que vocês investiram milhões lá no nosso país. Deu certo, né? Realmente eu vim aqui, uma das coisas que eu tinha para fazer era agradecer a vocês, brasileiros, os brasileiros que estão nos assistindo, né? De nada. Sobre o investimento que vocês, de toda a sua generosidade, fizeram pra gente ir lá no Porto do Mariel. Ela veio pra pagar, tá, gente? Não, nem nada. Tenho nada a ver com isso, não. Vamos deixar o Pix aí pra você. Então, o que eu tava falando mesmo? Sobre as novelas. Tá legal, As tá novelas. legal a Ó, história do Já Porto. tá lá, já. Senhora do Destino, Avenida Brasil, Cabocla, o Rei do Gado. Nossa, gente. Eu tinha certeza que o Rei do Gado tava no meio. Tá, com Claro. certeza. Viu? Mas a Avenida igual Brasil é aqui, muito boa. As noveleiras do Brasil Império, já assistiram eu acho que Esmeralda. Império vocês já não viram. Porque Império não. Império, ela foi feita quando para vocês brasileiros já era pecado assistir novela. Então vocês cristãos já não... Então, na verdade, eu acho que foi meio que assim, esse negócio da televisão. Porque antigamente era pecado, depois se tornou natural. E aí, de uns anos pra cá que veio essa onda, né, de não assistir mais novela. Mais ou menos isso. Mas a igreja em si, não sei se lá em Cuba aconteceu da mesma forma, mas aqui no Brasil a gente vê muito isso acontecer. A igreja é muito atrasada. Não tô falando de assistir novela, tá? Pra você que Sim. com certeza tem pelo menos uma pessoa que vai me entender desse jeito. Mas não tem problema, fica o seu mimimi pra lá.
Mas a igreja no Brasil ela é muito atrasada. Por exemplo, nossa, é pecado crente assistir televisão. Não pode ver televisão, que a televisão é o ovo do capeta. Eles falavam que aquele negócio lá, o capeta entrar na casa por aquilo, tal. A rádio antes. Em como se falou antes desses disso, rádio. termos também. Tipo, tinha a rádio, era a mesma coisa. Não pode ouvir rádio que fica tocando música do capeta aí. Tal. Gente, quanta gente tem ouvindo rádio para ser evangelizado? Quanta gente tem assistindo televisão? E hoje, quanta gente tem na internet? Tipo, na minha opinião, toda igreja devia ter um podcast, um programa lá diário falando de Deus, falando... Abre lá a câmera e fala pro pessoal, Jesus é bom, o diabo não presta, tchau. Que seja. E a Assembleia de Deus fica com isso. Ficou muito para trás por causa disso, porque as outras igrejas entenderam. Então, na época do rádio, a Assembleia é proibido. E nisso, algumas igrejas começaram a investir no rádio, fazendo programa e tal, e foram crescendo. Mas nessa, o importante é o reino. Sim. Deixa, assim, a Assembleia que fique desde que o reino cresça, mas na verdade, lá também foi assim. Vocês falando disso com o pastor, sobre, por exemplo... Vocês disseram que lá na Cracolândia, né? Que vocês falam. Cracolândia tinha muitas pessoas que pelo menos uma vez foram na igreja. E eu comecei a pensar aí sobre essa pergunta e eu cheguei até esse ponto aqui. O quanto a gente ficou para trás. As igrejas ficamos, e vou falar em modo geral para ninguém né, se ofender, tá? Mas enquanto... Em uma ocasião... Escutei isso e é real. Enquanto a gente discutia se usava saia ou calça, o inimigo colocava ideologia de gênero dentro das escolas. Entendeu? Então, olha até onde ele teve capacidade de tirar o foco do que é necessário que a gente faça e que a gente esteja presente. A gente precisa entender que toda a tecnologia é também um meio da gente chegar até as pessoas. Porque hoje, você vê uma pessoa na rua, a pessoa não vai... Talvez, por exemplo, eu tenho pessoas, para as pessoas que estão assistindo poderem me entender bem, eu tenho pessoas que me viram já na rua e nem me cumprimentaram, mas curtem os meus conteúdos de Instagram. Sim. Então, a pessoa não chega a ter esse relacionamento com você, mas te segue. Então, qual mensagem que eu estou deixando, não importa que eu deixei quando passei do lado dela, se ela aqui está assistindo e aqui está aqui, eu vou continuar deixando minha mensagem aqui. Toda segunda-feira eu faço uma live, toda. E eu tive, faz 2 semanas, uma mensagem. Depois da minha live... Uma menina me mandou mensagem. Você acabou de salvar minha vida. Porque isso daí, o que você falou hoje, era o que me mantinha longe da igreja e longe do Senhor. Meu Deus. Então, eu falei, não, eu vou continuar fazendo isso aqui. Não importa quantas pessoas... E eu falo sempre para as mulheres, para um grupo de mulheres de um projeto que a gente tem também. Não importa se é uma pessoa. Quando Jesus estava lá na cruz, ele tinha 2 ladrões. Um se salvou. Beleza. Ele falou, hoje você estará. Então, para Jesus, esse um também era importante. Entendeu? Então, se um recebe a mensagem através da TV, da rádio, do YouTube, do Instagram, do Facebook, eu vou continuar espalhando a mensagem. E a igreja precisa renovar a sua mentalidade. Sempre, alguns anos, mais de 100, aí segundo a história, Deus mudou a forma de se fazer igreja, entendeu? Não, ele não mudou para os mimiceiros, né? Deus não mudou, continua sendo o mesmo. Mas a forma, sim, porque a humanidade foi mudando, a humanidade foi avançando e a gente precisa, senão quem que a gente vai alcançar? Quem já está dentro da igreja. Sabe o que me fez pensar isso daí que você falou sobre Jesus? Eu duvido que Jesus ele estava pregando na cruz naquele momento. Então o que valeu ali pro bandido, pro ladrão, era o histórico dele, né? Uhum. Então, e o que ele estava vendo. Porque exatamente. Jesus não estava pregando, morrendo de dor. Você falou. Isso que você falou é muito presente. Eu vejo assim, hoje em dia, né, o que acontece hoje em dia é que o diabo ele não tem mais o trabalho de tentar a gente.
Ele só precisa distrair a gente Sim, um pouco, sim. porque a gente se distanciando de Deus, a gente tá justamente onde Ele quer, né? Exatamente. E isso que você falou aí me fez pensar em algo que eu penso assim, em algumas ocasiões eu falo, se Jesus viesse hoje, a igreja religiosa, os religiosos, os que preferem que seja daquele jeito, falaria, não, Jesus nunca ia usar uma rede social. E Jesus lá usando, não é do teu jeito, entendeu? Eu faço porque eu quero. Só Então, stories. Então, eu imagino porque é esse o que aconteceu lá naquele contexto histórico, né? Eles vinham falar, não, você tem que fazer desse jeito, do jeito que eles já vinham fazendo por séculos, né? Por muitos anos. E Jesus, não é isso que eu vou fazer. Então, hoje, com certeza, Jesus teria um Instagram aí bombando de seguidores, né? Com certeza. Ia ser cancelado. Com certeza. Solta a Barrabás. Com Sim. certeza. Então, é isso, gente. Pastora, um prazer enorme te ouvir o pastor Dainer também, que a gente conversou um pouco mais cedo. Dá vontade de levar vocês para casa pra gente continuar conversando. Mas não vai faltar oportunidade. Sem Tem dúvida muito nenhuma. conteúdo. Sem dúvida nenhuma. De verdade mesmo, foi um prazer. E mais uma vez a gente perdendo pro relógio. Tá? É uma luta que a gente perde É a toda briga. vez. Sim. Pastora, Mas muito obrigado, viu, pela sua presença. De verdade. muito obrigado, também agradeço ao pastor. Tem o Instagram da igreja aqui, pessoal, depois vocês dão uma acompanhada lá. As fotos muito boas, o culto muito bom, vão lá, não perca essa oportunidade. E é isso. E pessoal, obrigado, vocês estão nos acompanhando aí também. Quiser deixar algum agradecimento também? Sim, primeiro agradecer a vocês, né? Todo o carinho, a recepção. A gente, parece como se a gente já veio aqui muitas vezes, né? Realmente a gente fica muito à vontade e agradeço a oportunidade de chegar com apenas um pouco do nosso testemunho, das nossas vivências já para pessoas que talvez possam ser inspiradas, né, e fortalecidas através disso. Assim que Deus continue usando esta plataforma como um lugar, como uma ferramenta para eles chegarem em corações, em vidas, e que vocês sejam muito, mas muito, muito, muito abençoados, que vocês possam ultrapassar barreiras e vocês possam levar essa mensagem do Senhor, desse conforto, né, de sofá com Deus, dessa proximidade com Deus a muitos lares. Amém. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Amém a vocês. E uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo Sofá com Deus. Um abraço.